paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria ter vocês aqui de novo no Congregador, o nosso ponto de encontro para a gente mergulhar fundo na Palavra de Deus. Hoje o nosso estudo é em Juízes capítulo 10. Eu já adianto, é um texto riquíssimo que vai nos ensinar lições, olha, poderosíssimas para a nossa caminhada com o Senhor. Vamos juntos? Bem, para a gente conseguir extrair tudo que esse capítulo tem para nos oferecer, a gente precisa primeiro entender uma coisa. Existe um padrão, sabe? Um padrão que se repete ao longo de todo o livro de Juízes. Não é uma história só de vitórias, não. É, na verdade, um ciclo bem doloroso de quedas e de restaurações. E é justamente nesse ciclo que a gente aprende tanto sobre a nossa própria natureza e, claro, sobre a infinita misericórdia de Deus. E o ponto-chave, amados, é exatamente este aqui. São 4 fases que vão e voltam. Primeiro, o pecado. O povo de Israel, mesmo abençoado por Deus, se desviava, corria para a idolatria. Depois, a opressão. E como consequência direta, Deus permitia que nações inimigas viessem e os oprimissem. A terceira fase, o arrependimento. Lá no fundo do poço, sabe, esmagado pelo sofrimento, o povo finalmente se lembrava de Deus e clamava. E aí vinha a quarta etapa, a libertação. Deus, na sua imensa graça, levantava um juiz para salvar o povo. Entender esse ciclo é a chave para a gente destravar a mensagem do capítulo 10. Agora sim, vamos mergulhar no texto. O capítulo 10 começa de um jeito bem tranquilo, quase sutil, com um período de paz. Uma calmaria que, infelizmente, a gente sabe que vem antes de uma grande tempestade espiritual. É o tempo da liderança de 2 juízes que não são tão famosos, Tola e Jair. A palavra nos conta que Tola julgou Israel por 23 anos. Depois dele, veio Jair, que liderou por 22 anos. Juntos, olha só, são 45 anos de uma certa ordem, de estabilidade. Pensa nisso, gente, quase meio século de paz. Era para ser um tempo de bênção, um tempo para fortalecer a aliança com o Senhor. Mas, que tragédia, foi justamente o prelúdio para uma nova queda. E isso já fica de alerta para nós, né? A bênção nunca, jamais pode nos levar a esquecer de onde ela veio. E aqui, irmãos, o ciclo recomeça da forma mais triste possível. Depois da morte de Jair, a Bíblia é direta. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mesmo depois de décadas de paz, a prosperidade fez com que eles esquecessem e traíssem a Deus. E a profundidade dessa traição, meus irmãos, é de chocar. Não foi um deslize qualquer, é um errinho. Olhem bem essa lista. Eles serviram aos Baalins, às Astarotes, e não satisfeitos, foram buscar os deuses de todas as nações vizinhas. Eles não só abandonaram o Deus verdadeiro, mas o substituíram por uma coleção inteira de deuses falsos. Foi uma apostasia, assim, total e consciente. E a gente sabe, né, irmãos, o pecado sempre gera consequências. A palavra de Deus diz que a ira do Senhor se acendeu, e usa uma expressão muito forte. Ele os vendeu nas mãos dos seus inimigos. A proteção de Deus foi retirada e eles foram entregues à opressão de 2 povos cruéis, os filisteus e os amonitas. E a disciplina de Deus não foi nada leve. O que veio a seguir foi um período longo e amargo de muito sofrimento. Uma opressão que esmagou o povo até que, finalmente, eles se voltaram para o único que poderia salvá-los. 18 anos. Parem para pensar nesse número. 18 anos de angústia, de humilhação, debaixo do jugo dos amonitas. Uma geração inteira nasceu e cresceu debaixo da opressão. Foi preciso todo esse tempo de dor para o coração endurecido de Israel finalmente se quebrar e eles se lembrarem do Senhor. Então eles clamam. A confissão, olha, parece perfeita. Pecamos contra ti, abandonamos o nosso Deus. Eles admitem o erro, eles dão nome ao pecado da idolatria. Parece o começo do caminho de volta, né? Mas Deus, que conhece o profundo do nosso coração, estava prestes a testar a sinceridade dessa confissão. A resposta que Deus dá a esse clamor é um dos momentos mais fortes e instrutivos de todo o livro, na minha opinião. Não é uma resposta de alívio imediato, não. É uma confrontação. Um teste de fé para separar o remorso de conveniência, sabe? Aquele que a gente sente só porque está sofrendo, do arrependimento que é genuíno, que vem da alma. Uau, que palavras impactantes, né? O Senhor basicamente diz, Vocês me trocaram por outros deuses quando tudo ia bem? Agora que o aperto chegou, vão lá pedir ajuda para eles. Isso não é Deus sendo cruel de forma alguma, é Deus sendo justo, sendo sábio, forçando Israel a encarar a total inutilidade dos seus ídolos.
A pergunta que fica para nós hoje é: o nosso clamor é só para fugir do sofrimento ou é para de fato voltar para o Senhor? E a reação do povo que mostra a mudança no coração. Vejam só esses passos. Eles vão muito além das palavras. Primeiro, eles insistem na confissão, aceitando a disciplina de Deus. Segundo, e aqui está o ponto crucial, eles partem para a ação. Eles tiram os deuses estrangeiros do meio deles. E terceiro, eles passam a servir ao Senhor. Arrependimento de verdade não é só palavra, é atitude. E aqui, meus irmãos, que virada maravilhosa! Ao ver a atitude, ao ver a mudança genuína, o coração de Deus se compadece. Esse versículo é de uma beleza. A angústia dele pela aflição de Israel mostra a profundidade do seu amor de pai. A libertação agora estava a caminho, porque o arrependimento desta vez era real. Com o povo arrependido e o coração de Deus movido em compaixão, o cenário para a libertação está pronto. Os exércitos inimigos já se reúnem para a guerra. Israel também se prepara. Mas está faltando uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. A gente consegue sentir a tensão no ar. De um lado, os amonitas, acampados, prontos para a batalha em Gileade. Do outro, os filhos de Israel, reunidos em Mispá, com a fé restaurada, mas procurando desesperadamente por um líder. Eles precisavam de um comandante, de um instrumento nas mãos de Deus. E o capítulo termina com essa pergunta poderosa que fica no ar. O povo está pronto? Deus está pronto para agir? A fé foi restaurada através da provação. Mas quem será o homem que Deus vai levantar para liderar essa nação à vitória? A resposta, meus amados, nos aguarda no próximo capítulo, nos convidando a continuar sempre buscando as respostas na santa palavra de Deus. Que o Senhor os abençoe.